Eu tive um AVC há 4 anos atrás, devido a um acidente de carro, e fiquei limitada com o lado direito. E há quase 5 meses atrás eu tive o segundo AVC. E esse foi pior que o primeiro. Eu fiquei totalmente paralisada do lado direito, sem movimento, falando, com a voz torta, com a vista embaçada. Eu já tinha perdido um pouco da audição também do lado direito, né? E perdi também a sensibilidade da bexiga, fazia uso de fralda, fiquei numa cama, fiquei na UTI, recebi massagem cardíaca, fui desenganada dos médicos que diziam que eu não ia voltar a falar, que eu não ia andar mais e que a minha bexiga também não iria funcionar. Mas o trabalho de Deus na vida da gente é maravilhoso, né? Eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida desde os meus 5 anos de idade, que eu conheci a história dela através da minha mãe, que me contou e eu apaixonei pela história de Nossa Senhora Aparecida. Desde então, sou muito devota a ela, ela está presente na minha vida o tempo todo. Eu me conecto muito com ela e tudo que eu peço, a mãe me concede a graça. E desde que eu tive meu AVC, eu sempre me conectei demais com ela. E esse último, por eu ter ficado mais limitada do que o primeiro, dependente de uma cama, de fralda, de pessoas que cuidavam de mim, até banho, comida, essas coisas. Então, eu me entreguei totalmente a ela. E desde que eu tive o AVC, que eu passei mal dentro da minha casa, ela teve presente o tempo todo. Algumas pessoas que são mais próximas, eu contava o relato que a primeira coisa que eu voltei a falar depois que eu acordei foi que a mãe teve comigo o tempo todo. Uns davam risada, outros achavam que era minha mãe, que minha mãe é falecida há muitos anos, mas não, a mãe que eu me referia era a mãezinha, Nossa Senhora Aparecida. E essa última, no mês de outubro, é um mês muito importante para mim, porque é o mês do meu aniversário, é o mês do aniversário da mãezinha, é o mês que eu tive meu primeiro AVC e também o mês da cura do meu AVC, do meu segundo AVC. 10 dias antes do meu aniversário, eu faço aniversário dia 13 de outubro. Eu comecei a sonhar com a mãezinha. Eu sonhava com ela e acordava todos os dias às 3 horas da manhã. E quem é devoto sabe que às 3 é o horário do Santo Terço Rosário. Então eu rezava meu terço e eu continuava me conectando com ela. No começo eu achei que eu estava tendo alucinações, porque eu tomava muito remédio por conta do AVC, eu tinha dores crônicas horríveis. Então eu tomava muita morfina e eu achei que eu estava meio delirando, vendo coisas. E a mãe, no sonho, ela veio e fez a revelação que eu já estava curada e que para mim tomar posse da minha graça, eu precisava ir até a casa dela, como eu tinha feito os outros anos. E isso foi no primeiro dia, eu fiquei meio que apavorada, que é normal do ser humano, né? A gente é ser humano, a gente é pecador, a gente tem as nossas falhas. E aí eu acordei meu marido para ver. Ele disse assim, eu mostrei para ele, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora do lado da minha cama. De uma das vezes que eu fui até Aparecida, eu trouxe essa imagem. E eu mostrava para ele que ela estava brilhando. E ele falava assim para mim, eu vi a luz, mas não sei, pode ser qualquer coisa. E voltou a dormir. E eu continuei conectada com a mãe e pedindo para ela falar comigo, ela me mostrar o que ela queria me dizer. Isso foi no primeiro dia, o segundo dia, novamente, o mesmo horário, às 3 horas da manhã. Lá estava a minha imagem brilhando no meu quarto e a mãe me conectando novamente. E aí, a segunda vez eu acordei ele também para ver. Aí ele falou, pode ser reflexo da janela, alguma coisa. Aí eu parei e pensei, falei, às 3 da manhã, uma escuridão, o quarto fechado, não tinha como ser reflexo de nada. E aí também, nesse momento, eu entendi que a conexão era só eu e a mãe. E aí eu me conectei com ela e durante mais 8 dias eu tive o mesmo sonho, acordando às 3 da manhã, fazendo meu terço, e ela falava para mim todos os dias que eu estava curada, que para tomar posse da minha graça, eu tinha que ir até ela. E eu contestava ela no sonho e falava, mãe, como que eu vou? Porque eu estava debilitada, eu usava fralda, a minha perna não funcionava, minha perna só arrastava, eu não conseguia levantar a perna para andar. Eu fazia uso de fralda porque eu perdi totalmente a sensibilidade da bexiga. E aí eu falava, mãe, como que eu vou nessa situação? Se anos que eu estava boa, em perfeita saúde, eu já sofri na caminhada, imagina agora. E aí eu fui entendendo, ela foi falando comigo, eu fui entendendo e fui me entregando a ela. E ela falava que eu teria uma missão nessa minha caminhada, que além de eu ir até ela e ter a minha cura, eu precisava levar 2 pessoas comigo. Foi um desafio grande, embora eu já sabia que no sonho também ela tinha revelado para mim que essas 2 pessoas iam negar esse convite. Mas, mesmo assim,
como uma filha obediente, eu não poderia dizer não à mãe. Eu fiz o convite. Essa pessoa é minha irmã, e eu precisava fazer esse convite para ela ir na caminhada comigo. A minha irmã, ela acredita em Deus, ela não tem religião, ela fala que ela acredita em Deus. E para ela se tornar uma pessoa melhor, para ela realmente se sentir tocada, ela precisava ir comigo nessa caminhada. E assim, ela inventou várias desculpas, eu já sabia. Mas tudo bem. E a outra pessoa é uma pessoa também muito querida, que faz parte da minha vida, é o amor da minha vida, é meu sobrinho. E Nossa Senhora pediu para me levar ele, que ia libertar ele também, sabe, dessa vida que ele estava levando. E como eu já sabia, igual eu contei para vocês, a mãe já tinha revelado que ele também ia negar o convite. Ele também falou que ia pedir folga no serviço, que iria, e também não foi. E assim, eu fiz o convite, e o propósito de Nossa Senhora era eu fazer o convite uma semana antes de eu ir, e eu não podia mais entrar em contato com essas pessoas, eu não poderia dar bom dia, eu não poderia falar, porque tudo isso podia ser usado como se eu estivesse pressionando elas a aceitar o convite. Então eu obedeci a mãe, fiz o convite e não falei mais nada com elas durante uma semana. E voltando, né, com os outros dias, continuando sonhando com Nossa Senhora, ela falava para mim que eu estava curada, e eu ficava falando, mãe, mas como que eu vou nessa minha situação, né? Tô aqui limitada, preciso de ajuda, às vezes, das pessoas para fazer as coisas, como que eu vou? Porque praticamente estava quase 4 anos presa dentro da minha casa e 3 meses praticamente presa entre a cadeira de roda, andador e cama. E aí, no sonho, ela mostrava que eu tinha que amarrar essa imagem que eu tenho na frente do andador e que era para mim ir somente com a roupa do corpo, que durante a minha caminhada ela ia providenciar tudo que eu precisasse. E que era para confiar, da mesma forma que quando eu estava na UTI, ela estava em cima do meu leito, ela ia me cobrir com um manto sagrado e era para mim confiar nela. E foi o que eu fiz. Como filha, né, eu obedeci e fiz. Então, os 10 dias foi o sonho, chegou a quinta-feira, no dia 10 de outubro. Eu saí de casa às 3 horas da tarde, como a mãe me pediu, somente com a roupa do corpo, e a única coisa que ela pediu que eu levasse era um chinelo. Assim, eu moro num bairro, Bosque dos Ipês, o quarteirão da minha casa é coisa de no máximo 1 minuto e meio. Eu demorei mais de meia hora para subir o quarteirão, para você ver o estado que eu tava, perna arrastando, passinho de formiguinha, sabe, doía muito para caminhar, mas eu fui. E no sonho, a mãezinha revelava para mim que quando eu chegasse na Dutra, eu teria que me libertar totalmente, sabe? Muitas pessoas criticaram a minha ida, falaram coisas horríveis, não me apoiaram, mas assim, a mãe também trabalhou isso em mim. Eu costumo dizer, a mãezinha, ela não faz o serviço pela metade, meia boca, né? Ela faz o serviço inteiro. E ela pedia para mim que essas pessoas que não me apoiaram na minha caminhada, falaram coisas que acho que nem vale a pena comentar aqui, que era para me deixar de lado, porque se eu levasse essas pessoas no meu coração na caminhada, minha caminhada ia ficar muito difícil, muito dolorosa, e que era para me confiar nela. E eu segui em frente. Então, saí de casa, fui até a Dutra. Quando chegou na Dutra, a primeira coisa que, quando eu pisei na Dutra, eu fiz o que ela pediu, que foi rezar uma Ave Maria e me entregar totalmente a ela. Fiz a minha oração, me entreguei, e assim, ali aconteceu o meu primeiro milagre. No terceiro passo, a minha perna voltou a funcionar normalmente, sabe? Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu gritava, e não tinha com quem eu compartilhar, porque assim, as pessoas mais próximas estavam contra a minha ida. Mas aí eu agradeci e continuei a minha caminhada e segui em frente. Esse foi meu primeiro milagre, eu voltar a andar. Meu primeiro ponto de apoio foi na passarela do Carrefour. Ali a mãezinha falou para mim que era para me tirar a fralda que eu estava usando, que quando chegasse a hora de eu ir no banheiro, ela ia fazer minha barriga vibrar. Eu ia sentir o tremor na minha barriga. Era ela me avisando que era para ir ao banheiro. Eu obedeci, mesmo pensando, se eu fizer xixi na calça, eu vou ficar 2 dias molhada na caminhada. E ela falava o tempo todo, confia em mim que vai dar certo. Eu fui, tirei a fralda no banheiro químico e continuei minha caminhada. No próximo ponto de apoio, antes de chegar nele, eu rezando meu Santo Terço, e eu pedindo para essas pessoas que ficaram contra a minha ida, que eu estava carregando elas comigo, que a mãezinha aliviasse meu pensamento, que eu não ficasse chateada, não ficasse magoada com elas, que
ela iria providenciar a cura no meu coração. Então, tudo que foi falado, eu não ia lembrar, eu não ia sentir mágoa, sentimento nenhum de negatividade. E nesse momento, meu santo terço arrebentou. Ali eu percebi que algo também maior teria por vir à frente. E eu falava, mãe, e agora? Praticamente com uma mão funcionando direito, como que eu vou segurar o andador, vou rezar, contar, né, no dedo o Santo Rosário. E ela falava para mim, calma, confia em mim, deixa eu te cobrir com meu manto e continua a sua caminhada. E chegando no próximo ponto de apoio, que era no Vale Sul, e as pessoas vêm, te abraçam, te falam palavras de apoio para você continuar. E uma pessoa veio e falou para mim, eu posso te dizer uma coisa? No que ela se aproximou, eu já senti meu coração queimar. E ela falou, você está iluminada. Eu perguntei, como assim? Ela falou, tem uma bola de fogo em volta de você. Desde que você está vindo lá de baixo, o pessoal do apoio está comentando sobre isso. E aí eu peguei e falei, pode falar. Aí ela falou assim, eu tenho uma missão nesse ponto de apoio. Vai receber um anjo. E meu coração está dizendo que é você, esse anjo. Ela me deu o abraço, eu compartilhei a minha história com ela, como foi o pedido da mãe, que nessa caminhada eu teria que contar a minha história o máximo que eu pudesse, para quantas pessoas eu pudesse contar. Então, eu já fiz caminhada com 22 horas, 24, em 16 horas, e ela me disse que seria uma longa caminhada. E aí, essa pessoa veio e falou para mim, eu tenho um presente para te dar, você aceita? Eu falei, claro, porque nos pontos de apoio a gente recebe muito versículo da Bíblia, muito bombom, né, uma paçoca, alguma coisa para te incentivar a caminhar. E aí eu falei, eu aceito. Aí ela falou assim, mas não tá aqui. Eu preciso pegar no estacionamento. Você aguarda um minuto? Nisso que eu estava aguardando, a minha barriga tremeu. Aí eu já me emocionei novamente. E aí eu senti que era hora de ir no banheiro. Então eu fui num banheiro químico horrível, sujo, fedido, mas depois de 4 meses foi o xixi mais gostoso da minha vida. Sabe? Eu gritava dentro do banheiro, eu batia palma, eu rezava, porque ali era o segundo milagre que ela estava fazendo na minha vida. E foi como no sonho. A minha bexiga voltou a funcionar normalmente. Eu consegui usar o banheiro depois de quase 4 meses. Eu senti essa vontade, essa sensação de poder ir no banheiro. Eu me recuperei, agradeci, fiz minha oração novamente e voltei para o ponto de apoio. Nisso, esse anjo que ela colocou na minha vida estava lá me esperando com um pacotinho na mão. E ela falou, é seu esse presente. Aí eu falei, eu não posso aceitar, porque eu percebi que não era nada daquilo que teria nos pontos de apoio. Ela falou assim, Nossa Senhora vem falando comigo já há dias que eu teria que dar esse presente para alguém. Eu recebi faz 15 dias e estou esperando. Esse presente é seu. E quando ela me entregou o pacote, logo que eu virei, era um remetente de Roma. Ali eu abri a boca e chorar, porque eu falei, eu não mereço tanto. Né? A gente é pecador, eu sou ser humano, eu tenho minhas falhas, tenho meu pecado. E eu falei, eu não posso aceitar. E ela falou, esse presente é seu, é enviado de Roma pela minha irmã. E quando eu abri, era esse texto vindo direto de Roma, que a irmã dela tinha dado para ela. E ela me deu. Ela falou que Nossa Senhora tinha tocado no coração dela. E esse texto precisava para uma pessoa especial, e era para mim. E ali eu entendi também nessa caminhada que, assim, eu posso rezar, eu posso orar pelas pessoas, posso pedir a bênção, mas eu não posso fazer promessa, eu não posso fazer jejum para uma cura, para uma libertação de uma pessoa que não quer ser curada. E ali eu também libertei de muito peso que eu carregava durante muitos anos. Eu fazia isso, promessa para amigos, pessoas conhecidas que me pediam. Porque sabe minha conexão que eu tenho com a mãe, quanto eu sou devota a ela, então eu fazia muito isso e eu entendi que era errado. Eu posso sim agradecer pelo dom da vida delas e pedir para Deus cuidar delas, mas pagar pelos pecados, eu não posso fazer isso. E continuando a minha caminhada, eu continuei mais um tempo andando, né? Eu estava assim praticamente cega na minha graça. E eu olhava para frente, eu olhava para trás, eu não via ninguém, mas é impossível, né? No mês de outubro você não vê ninguém caminhando na Dutra. É que a minha graça era tanta, eu estava tão me entregue a Nossa Senhora que eu só enxergava eu e ela. E continuando a minha caminhada,
para quem já fez a caminhada da fé, sabe que ali em Taubaté é o ponto mais perigoso, é o trecho mais difícil da caminhada, não tem acostamento, o gramado ele é torto, e aí eu imaginava e eu falava com a mãe, como que eu vou passar, mãezinha, com esse andador, com a senhora amarrada na grama, o andador não anda na grama, eu vou derrubar a senhora, me ajuda. E ela falava o tempo todo para mim, continua sua caminhada que tem mais um anjo chegando para te ajudar, te auxiliar. E quando chegou ali em Taubaté, no Chibata, onde tem aquela passarela, ali já estava noite, já era mais ou menos umas 7 e pouco da noite, já estava escuro, eu escutei psiu, psiu, e aí eu olhava para frente, eu olhava para trás e eu não via ninguém. E eu falava, mãe, é a senhora que está falando comigo? Me mostra. Eu não estou vendo ninguém. E novamente eu escutei o psiu. Nisso que eu olhei na passarela, veio um senhor descendo a passarela e ele falava, mocinha, posso te falar uma coisa? Eu assustei, porque eu só via eu e Nossa Senhora, e na escuridão ele apareceu, e aí eu disse, pode falar. Ele falou assim, você é uma pessoa iluminada. Eu falei, por que você está falando isso? E aí ele falou, você está com uma bola de fogo iluminando, eu estou te olhando desde lá de baixo, e novamente eu me emocionei, meu coração ardeu novamente, e eu percebi que esse era o anjo que ela estava providenciando para me auxiliar naquele trecho difícil. E ele me disse, eu tô aqui desde o meio-dia nessa passarela, tomando coragem para poder seguir em frente. Eu tenho um filho autista e eu prometi fazer essa caminhada pela saúde dele. Ele falou para mim que passava várias pessoas, ele descia e não tinha coragem e voltava para cima da passarela. E quando ele me viu, ele sentiu no coração esse toque, a mesma sensação que eu senti de ardência no coração. E aí ele achou e ele falou, você é a pessoa que eu estava esperando para seguir em frente, posso caminhar com você? E eu, claro, aceitei, porque eu sabia que era um anjo enviado por ela, e eu segui meu trecho junto com ele. A gente foi compartilhando, eu fui compartilhando a minha história, ele contando sobre o filho dele, e enfim, mais um pouco à frente, eu, assim, conversando com ele, eu senti uma sensação de dormência no braço, que eu tinha um pouco de dificuldade, e ao mesmo tempo essa dormência passou, e eu olhei e falei, nossa, estranho. Aí eu pensei, será que eu tô passando mal, talvez, né, por exaustão, alguma coisa e não tô percebendo? E não era. Ali foi mais um milagre. Foi o meu braço que não levantava direito, voltou a funcionar completamente. E eu percebi que nesse ponto da caminhada, comparado aos outros anos, ali já era para mim estar com muita dor, já era para mim estar exausta, e eu não estava. Parecia que quanto mais eu me entregasse à mãezinha, mais ela aliviava a minha dor. Então, ali, de praticamente quase no final de Taubaté, eu já não estava mais andando, eu já estava flutuando, eu costumo dizer, né? Porque eu já não sentia mais dor. Esse senhor que estava comigo, fazia pouco tempo que ele estava na caminhada, ele já estava com dor nas costas, dor na perna, e ele já estava falando que já estava com bolha no pé, porque estava chovendo, né? Eu peguei 2 dias de chuva nessa caminhada, e eu falava, eu não estou entendendo, mãe, porque eu vim de um trecho antes dele e eu não estou sentindo nada. Como pode, né? E de lá para cá foi só bênção. Dali, praticamente, eu não vi mais o trecho. Da minha caminhada, eu fiz contato com vários amigos, né? Porque todo ano a gente combina de ir, a gente tem um grupo de caminhada, e todos que eu liguei e pedi para irem comigo, porque mesmo tendo o chamado da mãe, eu sabia que ia dar certo, mas eu queria ter alguém junto comigo. E todos eles tinham um compromisso diferente. Uns iam sair às 10 da manhã, outros iam sair à noite, outros preferiam sair de madrugada na sexta-feira. E meu propósito era ter saído na quinta às 3, porque o propósito da mãe era eu chegar às 3 horas da madrugada, conforme o sonho. E essa caminhada, assim, eu me libertei de muitas coisas. Eu costumo falar que eu não sabia, mas eu era uma pessoa muito egoísta, porque eu dava muito valor às coisas materiais. Eu era muito apegada às coisas materiais. Então, nessa caminhada, a mãezinha me mostrou que eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo e, assim, eu já tenho isso na minha vida. Eu não peço nada nas minhas orações, eu só agradeço pelo que eu tenho, que para mim já é o suficiente. Eu acho que quando a gente tem fé, o pouco que a gente faz muito. E a gente ainda consegue compartilhar e ainda dividir com outras pessoas.
E nessa caminhada, a mãezinha pediu esse propósito, que eu levasse a palavra dela, que eu desse depoimento da minha cura. Essa foi uma das caminhadas mais longas que eu fiz, foi quase 40 horas de caminhada, porque todo ponto de apoio, cada pessoa que eu encontrava no caminho, eu sentia tocada em contar a minha história, em contar o milagre que Nossa Senhora estava fazendo comigo, e dando também incentivo, que muitas pessoas desistem no caminho, passa mal, sabe, não se entrega totalmente, alguns vão pelo fato do oba-oba, porque muita gente vai, mas assim, eu posso dizer que eu voltei totalmente renovada. A mãezinha fez uma cura de dentro para fora. Eu tenho brincado que eu tenho as bochechas, eu sinto dor na bochecha de tanto sorrir. Eu tô sorrindo para a vida, eu tô sorrindo para o vento, sabe? Nada mais me estressa. Eu voltei uma pessoa muito mais forte. Eu achava que eu era fraca, mas eu entendi que nessa caminhada eu tinha uma força que eu mesmo duvidava da minha força, né? E eu pude perceber o quanto ela modificou a minha vida. Ela fez um trabalho maravilhoso, sabe? Assim, eu tenho pessoas maravilhosas. Eu costumo dizer que eu não tenho amigo, eu tenho anjos na minha vida, que são pessoas que fazem toda a diferença na minha vida. De um jeitinho ou de outro, essas pessoas sabem que eu estou falando, que eu já disse isso várias vezes, e não tenho vergonha de dizer que são anjos na minha vida, são amigos que eu amo de coração, que Deus colocou cada um deles num momento especial da minha vida. E espero que, compartilhando, né, esse meu testemunho, eu possa tocar as pessoas, porque se eu conseguir tocar 1%, eu já fico muito satisfeito, porque eu acho que eu nunca vou cansar de contar esse testemunho, de dar esse milagre que Nossa Senhora fez em minha vida, e quantas vezes mais eu puder compartilhar, eu vou compartilhar, porque é uma bênção para mim que eu posso ficar aqui a noite inteira falando que eu não vou me cansar de contar essa história. E é isso, esse foi meu milagre feito por Nossa Senhora Aparecida, no dia 10 de outubro, numa quinta-feira.